só a família nessa mesa, disse meu pai enquanto fechava a porta atrás de mim, na véspera de Natal. Minha irmã riu e falou: você não pertence a esse lugar. Fiquei do lado de fora, vendo pela janela o jantar de fim de ano, pago com os meus $7.800, acontecendo sem mim. Foi aí que decidi, congelei todos os cartões, cancelei as contas e enviei uma carta. Um presente de ano novo diferente, documentos do tribunal. Fiquei ali fora no frio, respirando fundo, com o ar gelado formando nuvens na frente do meu rosto. Nas mãos, eu segurava as sacolas de presentes que levei semanas preparando com carinho. Lá dentro, a luz da árvore de Natal brilhava na janela e as risadas vinham da sala de jantar. A porta se fechou atrás de mim com um clique firme. Definitivo. Você não pertence a esse lugar, repetiu minha irmã com deboche, antes de virar as costas. Vi seu rosto convencido pela última vez, com aquele colar caro brilhando debaixo do lustre. Toda a família estava reunida em volta da mesa enorme de carvalho, aquela mesma que eu comprei para eles no ano passado. Estavam brindando com champanhe. O mesmo champanhe que eu paguei, sem saber. Meus $7.800 estavam sendo gastos alegremente, sem mim. Fiquei parada ali por um tempo, sentindo o frio e a dor da traição. Minhas mãos tremiam, mas não era só por causa do inverno. Ainda dava para ouvir a voz do meu pai lá de dentro: só família nessa mesa. Família. Aquela palavra agora parecia veneno. A verdade é que eu devia ter percebido isso antes. Passei anos sendo a banca deles, pagando a fatura do cartão da minha irmã, ajudando meus pais com as contas, pagando a escola da minha sobrinha, os acampamentos de verão, até investindo no negócio do meu cunhado, que nunca deu certo. E mesmo assim, fui deixada de fora, como se eu fosse um estorvo. Virei devagar e fui até meu carro. A neve estalava debaixo das minhas botas. Os presentes coloridos no banco de trás agora pareciam uma piada de mau gosto. Escolhi cada um com tanto cuidado, uma bolsa de marca para minha irmã, um relógio de edição limitada para o meu pai, até um conjunto raro de chás que minha mãe dizia amar. Mas nada disso importava. Não para eles. Sentei no banco do motorista e fiquei olhando para frente. Algo dentro de mim se quebrou, mas não do jeito que eles queriam. Eu não chorei. Não pedi desculpa. Pela primeira vez em anos, senti clareza. Eu não seria mais o caixa eletrônico da família. Não ia mais bancar os luxos deles enquanto falavam mal de mim pelas costas. Se eles queriam distância, eu ia dar isso a eles. E assim, enquanto eles brindavam a minha ausência lá dentro, comecei a planejar meu próprio tipo de presente de Natal, um que eles não poderiam devolver, nem fingir que não existia. 2 dias depois de congelar todos os cartões de crédito, cancelar os débitos automáticos e cortar toda a ajuda financeira que eles usavam com tanto conforto, coloquei um último envelope no correio. Era uma carta registrada, com documentos legais dentro. O ano novo deles não ia começar com festa nem fogos de artifício, ia começar com papelada do tribunal. Talvez você ache que tudo isso começou na véspera de Natal. Mas não começou ali. Essa mágoa vinha se acumulando há anos, como um mofo escondido atrás de uma parede bonita. A verdade é que eu nunca fui parte de verdade daquela família. Eu era só uma carteira com braços. Tudo começou depois que terminei a faculdade. Consegui um bom emprego, nada incrível, mas seguro. Minha irmã Lisa, a estrela da família, já tinha desenvolvido gosto por coisas caras que ela não podia pagar. Meu pai sempre fazia piada dizendo que ela nasceu usando sapato de marca. Minha mãe chamava ela de a nossa princesinha. E eu? Eu era o prático. O que, no idioma deles, queria dizer, o que paga. Quando o marido da Lisa largou ela, depois de trair, mentir e acabar com todo o dinheiro que ela tinha, meus pais olharam direto para mim. Família ajuda família, minha mãe repetia sem parar, com aquele olhar cheio de culpa. Eu aceitei, claro. Eli, minha sobrinha, tinha só 4 anos. Alguém precisava garantir que elas tivessem onde morar. Primeiro paguei o aluguel. Depois vieram as compras, as contas de água, luz, gás, e várias emergências em que pareciam não ter fim. Você é um filho maravilhoso. Sua irmã tem sorte de ter você, dizia meu pai, sem nunca tirar o talão de cheques do bolso. Mas o pior ainda estava por vir. Lisa voltou a trabalhar.
Um emprego bom, com salário e benefícios. Eu pensei, agora acabou. Posso respirar. Eu tinha deixado de viajar, recusado promoções, até deixado relações importantes de lado, tudo para manter a família em pé. Mas, ao invés de agradecer, Lisa mudou. Comprou carro novo enquanto eu ainda dirigia meu sedã velho. Começou a usar bolsas de marca, e eu cortando o cupom de mercado. Colocou a Eli em aula particular de balé enquanto eu deixava de ir ao médico para economizar. E mesmo assim, eles queriam mais. Você ganha mais do que a gente, dizia Lisa, com aquela voz doce e falsa, mas cheia de veneno. É justo. Meus pais, sempre sentados à mesa, só balançavam a cabeça. É claro que sim, para eles o acordo era perfeito. Mas sabe de uma coisa? A ganância deles nem era a pior parte. O pior de tudo era a humilhação. Nos jantares em família, a Lisa fazia piadinhas, daquelas que parecem leves, mas machucam. Ah, para de ser tão mão de vaca, Dave, ela falava, rindo, quando eu perguntava sobre os gastos exagerados dela. Nem todo mundo consegue viver sem férias, sem hobbies. Mas acho que é assim que você consegue nos ajudar, né, mãe? A sala caía numa risada estranha, como se estivessem rindo de uma piada que só eles entendiam. Eu fingia que ria também, engolia o orgulho, como sempre. Mas uma noite tudo mudou. Foi no dia de ação de graças. Cheguei mais cedo e entrei quieto. Ouvi vozes vindo da cozinha. Ah, fala sério, Lisa, disse meu pai, rindo. Seu irmão é um fracassado. Sem esposa, sem filhos, nada. Ele se agarra nessa família como se fosse tudo o que ele tem. É, respondeu Lisa, com a voz fria. Ele devia agradecer por a gente ainda deixar ele participar. Quem mais ia querer ele por perto? Pelo menos ele serve para alguma coisa, pagar minhas contas. Eles riram. Até minha mãe entrou na brincadeira. Eu congelei. Anos e anos de sacrifício. De pagar as contas deles, ajudar sem reclamar, sempre sendo o responsável. E era assim que falavam de mim pelas costas. Naquela noite, não disse nada. Saí em silêncio, com o estômago queimando, como se tivesse engolido ácido. Mas ali dentro, uma coisa quebrou de vez. Pela primeira vez, deixei a verdade entrar. Eles não me amavam. Eles amavam o que eu dava para eles. No mês seguinte, a Lisa ligou pedindo mais. Queria que eu emprestasse $5.000 para comprar a entrada de um apartamento de férias. Eu disse a não. Na hora, ela explodiu. Depois de tudo que fiz por você, não seja um perdedor egoísta, Dave. A mesma palavra, perdedor. No dia seguinte, meu pai ligou, com aquela voz fingida de tristeza. Filho, você sabe que a Lisa tá passando por dificuldades. O que são alguns mil para você? Você sempre ajudou antes. Tive vontade de rir. Dificuldade? Com aquelas bolsas caras, finais de semana em spa e viagens de luxo. E aí veio a gota d'água. Recebi uma mensagem da minha irmã. Você devia agradecer por ainda deixarmos você sentar à mesa da família. Qualquer outra família já teria se livrado de um peso morto como você. E no Natal, foi exatamente o que fizeram. Quando meu pai fechou a porta na minha cara e disse: só família nessa mesa. Eles não estavam me tirando só do jantar. Estavam me tirando da família. Mas tem uma coisa que eles não esperavam. Eu tinha provas. Eu tinha recibos. Recibos de verdade. Anos de extratos do banco, transferências, pagamentos de cartão de crédito feitos no nome deles. Cada centavo que gastei para salvar a pele deles. Cada empréstimo que paguei. Cada conta que quitei em silêncio, enquanto eles riam de mim pelas costas. Guardei tudo direitinho. E agora estava tudo com meu advogado. Porque isso não era mais só dor emocional. Era exploração. Era golpe. Era abuso financeiro. No começo do ano, eles abriram um envelope com carta registrada, entrega prioritária. Foi aí que entenderam. Eu nunca fui a perdedora da família. Eu era vítima. E, um dia, vítimas se levantam.
A carta chegou no dia 2 de janeiro, logo depois deles esbanjarem meu dinheiro na festa de Réveillon. Eu quase consigo imaginar a cena. Meu pai deve ter aberto o envelope. Primeiro, fez aquela cara de confuso, puxando a pilha de papéis. Minha mãe, com certeza, tentou espiar por cima do ombro dele. Lisa, claro, estava atrás deles com os braços cruzados, cheia de si como sempre. Mas aí a pose dela caiu. Porque no meio daqueles documentos estava uma auditoria completa. Tudo lá, cada transferência, cada empréstimo, cada resgate que eu fiz por mais de 6 anos. Tudo com data, valor e prova. E junto, a cobrança formal do meu advogado pedindo reembolso completo por abuso, pressão psicológica e exploração. No final da carta, um aviso: processo civil em andamento. Ficaram 3 dias sem dar sinal. Aí meu telefone tocou. Era meu pai. Assim que atendi, ele começou a gritar. O que você pensa que tá fazendo? Gritava tanto que tive que afastar o celular do ouvido. Você tá processando a própria família. Eu fiquei calmo. Gelado. Tô me defendendo, falei seco. De pessoas que me exploraram por anos, financeiramente, emocionalmente, legalmente. A voz dele falhou de raiva. Depois de tudo que a gente fez por você. Quer dizer, depois de tudo que eu fiz por vocês, corrigi. Depois de milhares de dólares gastos com suas contas, férias, as compras da Lisa, escola particular da Eli. Tudo isso enquanto vocês riam de mim pelas costas. De nada, finalizei. Aí minha mãe entrou na ligação. Ela devia estar no Viva Voz. A voz dela estava cheia de drama. Querida, por favor. Somos família. A gente errou, sim. Mas isso é cruel. Vocês me expulsaram no Natal, eu respondi, com a voz firme. Fizeram a escolha de vocês. Agora é a minha vez de escolher. Aí, como esperado, Lisa apareceu. Você sempre achou que era melhor que a gente, ela disse, com aquela voz venenosa. Tudo que você fez foi usar dinheiro contra a gente. Você só tá amargurado porque eu era a favorita. Ainda é a favorita, né? Ela não conseguiu segurar o deboche. Você tá certa, Lisa, eu respondi, com a voz mais fria que gelo. Você sempre foi a queridinha. Parabéns. Mas seu reinado acabou. O juiz vai ver direitinho como você me valorizava um ponto. Você não teria coragem, ela cuspiu. Já foi feito. E desliguei. Pela primeira vez em muitos anos, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Como se eu carregasse uma casa pegando fogo e finalmente tivesse deixado ela cair no chão. 2 semanas depois, foi a audiência de mediação. Eles achavam que eu estava só fazendo cena. Chegaram na sala como se fossem reis. Meu pai, com terno caro. Minha mãe, cheia de lágrimas falsas. Lisa, vestida da cabeça aos pés com roupas de marca, parecendo pronta para uma passarela, não uma audiência. Sentaram na minha frente como abutres, prontos para atacar. Mas aí meu advogado abriu a pasta. Anexos de A até G. Extratos bancários, contratos assinados de empréstimo, prints de mensagens onde riam de mim enquanto pediam mais dinheiro, áudios onde Lisa tirava sarro dizendo como era fácil me fazer pagar tudo. Até gravações que fiz sem eles saberem. Um a um, os documentos foram deslizando pela mesa. E os rostos deles foram perdendo a cor. Lisa foi a primeira a desmoronar. O ar de superioridade sumiu. Ela olhou em volta, como se procurasse alguém para salvá-la. Onde você conseguiu tudo isso? Ela sussurrou, quase sem voz. Eu fiquei com os recibos, Lisa, respondi seco. Diferente de você. Meu pai foi o próximo. A voz dele estava rouca. Isso não precisa ir tão longe. Podemos resolver como adultos. Vocês tiveram anos para agir como adultos, meu advogado respondeu na hora. Vocês escolheram explorar. E ainda tem sorte de estarmos oferecendo acordo, em vez de levá-los direto pro tribunal criminal. Minha mãe tentou mais uma vez, usando o velho truque da culpa. Você tá destruindo essa família. Não, eu disse. Vocês destruíram. Eu só tô registrando os escombros.
Silêncio total. Nem Lisa conseguiu falar alguma coisa. A manipuladora de sempre, dessa vez, sem reação. O acordo final foi duro para eles e perfeito para mim. Prazo para pagamento total. Nada mais de contato financeiro. Se descumprissem, iríamos direto pro tribunal, com acusações criminais por fraude e coerção. Eles assinaram. Não tinham escolha. Quando saí do prédio naquele dia, ouvi as últimas palavras da minha irmã atrás de mim, como se fosse o choro de um bicho ferido. Você vai se arrepender disso. Eu olhei para ela uma última vez e respondi com um sorriso. Não. Pela primeira vez na vida, não vou. O acordo estava assinado. Mas a história ainda não tinha acabado. Na verdade, ela só estava começando. Porque agora, pela primeira vez em anos, eu tinha cortado todas as ajudas que eles viviam pegando sem vergonha. Acabaram as transferências. Acabaram os favores. As emergências não eram mais problema meu. E foi aí que o desespero deles começou. 3 semanas depois da audiência, minha mãe me ligou. Não era para pedir desculpas, claro. Era só para testar se eu ainda cedia. Querido, eu só queria saber se a gente podia conversar, só nós dois. Sem advogados, sem briga. Fiquei em silêncio por uns segundos, só escutando o tom desesperado na voz dela. Não tenho nada para conversar, respondi calmo. O acordo já diz tudo. A voz dela ficou fraca. Mas você tá punindo a gente, Dave. Tá acabando com a nossa família. Vocês acabaram com ela muito antes dos advogados entrarem. E desliguei. Mas não parou por aí. Eles simplesmente não acreditavam que eu estava falando sério. Passaram anos me treinando para ser o filho certinho, obediente, que fazia tudo por todos. Agora o boneco tinha cortado os próprios fios. Alguns dias depois, meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar. A batida na porta foi forte, com pressa. Abri e vi ele parado ali, com aquela postura que antes era cheia de orgulho. Agora, parecia menor, curvado. Como se o peso das escolhas dele tivesse finalmente caído sobre ele. Precisamos consertar isso, disse ele, tentando parecer firme, mas soou só triste. Não tem nada para consertar, respondi. Você acha que ganhou alguma coisa com isso? Ele falou, aumentando a voz. Vai acabar sozinho para sempre. Família perdoa, Dave. Você vai se arrepender. Olhei nos olhos dele e respondi, gelado. Você não pode falar de perdão quando foi quem roubou. Ele ainda tentou dizer algo, mas travou. Ficou quieto. E aquele silêncio disse mais do que qualquer briga que a gente já teve. Ele saiu furioso, murmurando palavrões. E então veio a Lisa. Ela sempre foi a mais fraca, mesmo fingindo que era forte. Mas eu subestimei o quanto a queda dela seria feia. 2 meses depois do acordo, ela me ligou. Não para pedir desculpas, mas para me ameaçar. Espero que você esteja feliz, ela falou, cuspindo as palavras. Você me humilhou. Acabou com meu nome. Congelaram minhas contas por causa do seu processo ridículo. Foi você quem acabou com seu próprio crédito, Lisa, respondi tranquilo. Ficou anos vivendo do meu dinheiro. Essa conta chegou. Ela deu uma risada amarga. Você acha que venceu? Você é patético, Dave. Vai morrer sozinho. Ninguém nunca vai querer formar uma família com alguém como você. Ela queria me machucar com essas palavras. Queria que eu me sentisse pequeno. Mas não doeu. Não mais. Porque eu finalmente entendi uma coisa. O único poder que ela realmente tinha sobre mim era a culpa. E essa culpa já não existia mais. Você está errada, eu disse com calma. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim mesmo. E desliguei o telefone. Depois disso, as consequências pioraram ainda mais para eles. Comecei a ouvir histórias por parentes distantes. Meus pais tiveram que vender uma das casas de férias para pagar o que me deviam. O plano de aposentadoria do meu pai sumiu de uma hora para outra. Aquela associação chique no clube de campo? Cancelada.
O SUV de luxo da Lisa, que ela adorava mostrar nas redes sociais, foi tomado de volta. Ela teve que voltar a morar com meus pais. O perfil do Instagram dela sumiu do nada. Nada mais de viagens de luxo. Nada de fotos perfeitas e falsas. Só silêncio. Eles contavam pra todo mundo que a culpa era minha. Diziam que eu traía a família. Mas as pessoas conversam. E escutam. Aos poucos, até outros parentes começaram a se afastar deles. Alguns até admitiram, em voz baixa, que sempre acharam a Lisa uma folgada. E que meus pais deixavam ela viver assim. A última pancada veio sem aviso. Uma tarde, meu advogado me ligou. Aconteceu uma coisa, ele disse. O Ministério Público abriu uma investigação sobre fraude fiscal, por causa do dinheiro que você transferiu para eles ao longo dos anos. Fraude fiscal? Perguntei, surpreso. Ele explicou. Meus pais nunca declararam corretamente o dinheiro que eu dava. Mentiram pro imposto de renda, dizendo que eram presentes. Mas os valores eram muito altos para isso. Com toda a papelada que já tínhamos do processo, o governo resolveu investigar. Ou seja, a ganância deles podia trazer ainda mais problemas. Fiquei ali em silêncio, pensando. Isso pode acabar com eles, falei devagar. Pode, disse meu advogado. Mas não foi você quem fez isso. Eles criaram esse castelo de cartas. Você só parou de segurar ele em pé. Algumas semanas depois, minha mãe me mandou uma última mensagem de voz. A voz dela estava fraca, triste, derrotada. Dave, por favor, a gente errou. Eu vejo isso agora. Seu pai não consegue mais dormir. A Lisa, ela tá mal. Estamos perdidos sem você. Por favor, me liga, por favor. Eu ouvi a mensagem 2 vezes. Depois apaguei com calma. Porque, depois de tantos anos sendo manipulado, traído, usado como um caixa eletrônico humano, eu percebi que não precisava mais da aprovação deles. Na verdade, eu não precisava mais deles para nada. As correntes tinham sido quebradas. Eles passaram a vida me chamando de perdedor. Mas, no fim, eu fui o único que saiu livre. 1 ano depois, eu estava sentado no meu escritório, olhando o horizonte da cidade. O ar parecia diferente. Cheirava a liberdade. Minha vida tinha mudado por completo. O peso da ganância, das manipulações e das cobranças sem fim da minha família, finalmente sumiu. Pela primeira vez na vida adulta, eu não estava mais vivendo para pagar os erros dos outros. E eles estavam desmoronando. Depois que a investigação por fraude fiscal começou a ganhar força, tudo começou a ir ladeira abaixo mais rápido do que eu imaginava. Meus pais levaram multas pesadas. Anos e anos de contabilidade duvidosa foram descobertos nas auditorias. A aposentadoria dos sonhos virou um pesadelo de dívidas, honorários de advogado e contas bloqueadas. Aquela casa linda que eles adoravam mostrar como símbolo de sucesso? Foi vendida em leilão. E a Lisa, coitada da Lisa. A situação dela ficou ainda pior. Ela perdeu todo o crédito, as contas bancárias foram congeladas. E quando a Receita começou a investigar mais fundo, encontraram coisas que nem eu sabia. Transferências para fora do país, impostos não pagos, empresas falsas que ela usava para esconder negócios do próprio marido. Viu só? Virou caso criminal. Ela foi acusada. Se declarou culpada só para não ir presa. A mesma irmã que me chamou de fracassado e bateu a porta na minha cara no Natal, agora estava trabalhando como garçonete à noite, mal conseguindo pagar o aluguel. As bolsas de grife já tinham sido vendidas. O Instagram sumiu. A vida de influenciadora virou pó. A queda dela foi enorme. Mas, mesmo assim, isso não foi o que me deu paz. O que me deu paz de verdade foi algo muito mais profundo. Durante anos, eles me fizeram acreditar que eu era fraco. Que eu só tinha valor se estivesse ajudando eles. Usaram a culpa como uma arma. Transformaram até o amor de família em algo tóxico. Mas quando finalmente cortei o vínculo, percebi uma coisa simples e forte. O amor deles sempre foi condicional. O meu amor por mim mesmo, nunca deveria ter sido.
Na semana passada, recebi uma última carta escrita à mão da minha mãe. Ela dizia: David, sei que você nunca vai nos perdoar. Agora eu entendo. Você sempre foi o mais forte, mesmo quando tratamos você como o mais fraco. Nós falhamos com você. Espero que encontre paz. Não podemos mais pedir sua ajuda. Nem mais nada. Me desculpa de verdade. Li a carta uma vez. Depois mais uma. E, com calma, coloquei no triturador de papel. Aquilo não era mais um peso meu. Logo depois, meu celular tocou. Era uma mensagem do meu advogado. Receita Federal finalizou a investigação. Nenhuma acusação contra você. Está 100% limpo. Eu sorri. Pela primeira vez em anos, tive um encerramento de verdade. Sem mais ameaças. Sem mais dívidas. Sem mais correntes da família. Eu tinha construído algo que ninguém podia tirar de mim. Uma vida que, finalmente, era minha. Me chamaram de perdedor. Mas a verdade? Eu nunca fui o perdedor. Eu era a boia de salvação deles. E no dia em que soltei essa boia, eles se afogaram na própria ganância.